Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos. No vídeo de hoje, nós vamos estudar um tema muito importante para quem está se preparando para o concurso da Marinha no cargo de Educação Física, que envolve primeiros socorros no esporte e o papel do profissional de Educação Física dentro do cuidado com a saúde dos atletas. Esse conteúdo é muito relevante porque o profissional de Educação Física não atua apenas no treinamento e no desenvolvimento das capacidades físicas, mas também possui responsabilidades importantes relacionadas à segurança, à prevenção de lesões e ao atendimento inicial em situações de emergência durante a prática esportiva. Por isso, vamos entender a função desse profissional dentro da equipe interdisciplinar de saúde, as estratégias de primeiros socorros no esporte, a terminologia anatômica utilizada para identificar lesões e também as principais medidas de ação emergencial que devem ser adotadas quando ocorre um acidente durante uma atividade física. Quando falamos da função do profissional de educação física dentro da equipe interdisciplinar de saúde, estamos nos referindo ao trabalho conjunto entre diferentes profissionais que atuam para garantir a saúde, a segurança e o desempenho dos atletas. Essa equipe normalmente é composta por médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, fisiologistas do exercício e outros especialistas da área da saúde. O profissional de educação física tem um papel fundamental nesse grupo porque é ele quem está diretamente ligado à prescrição, ao acompanhamento e à execução dos treinos e das atividades físicas. Durante as sessões de treinamento ou durante competições, esse profissional precisa observar constantemente o comportamento físico dos atletas, identificar sinais de fadiga, dor ou desconforto e avaliar possíveis riscos que possam levar ao surgimento de lesões. Além disso, ele também atua na prevenção de lesões, organizando programas de treinamento adequados, respeitando os limites fisiológicos dos atletas e aplicando estratégias como aquecimento, preparação muscular, controle da intensidade do exercício e recuperação adequada entre os treinos. Caso ocorra algum acidente ou lesão durante a prática esportiva, o profissional de educação física também deve estar preparado para prestar os primeiros socorros e tomar decisões rápidas até que o atendimento especializado possa ser realizado. No ambiente esportivo, as estratégias de primeiros socorros são fundamentais para garantir um atendimento rápido e eficaz quando ocorre uma lesão ou acidente. Os primeiros socorros correspondem ao atendimento inicial prestado imediatamente após o ocorrido, com o objetivo de preservar a vida, evitar o agravamento da lesão e proporcionar condições adequadas para o atendimento médico posterior. A primeira atitude diante de um acidente no esporte é avaliar rapidamente a situação e verificar o estado do atleta, observando se ele está consciente, se apresenta dor intensa, dificuldade para se movimentar ou sinais evidentes de lesão. Em muitos casos, a atividade física deve ser interrompida imediatamente para evitar que o atleta continue realizando movimentos que possam agravar a lesão. Também é importante proteger a área lesionada e evitar movimentações desnecessárias. Em lesões musculares ou articulares, é comum utilizar estratégias como repouso, aplicação de gelo, compressão da região afetada e elevação do membro lesionado, medidas que ajudam a reduzir o inchaço, a dor e o processo inflamatório. Essas estratégias são amplamente utilizadas no esporte justamente porque permitem um controle inicial da lesão até que o atleta possa ser avaliado por um profissional de saúde especializado. Para que o profissional consiga identificar corretamente as lesões esportivas, é fundamental compreender a terminologia anatômica utilizada na área da saúde. A terminologia anatômica é um conjunto de termos padronizados utilizados para descrever a posição, a localização e a direção das estruturas do corpo humano. Esses termos facilitam a comunicação entre os profissionais da saúde e permitem uma descrição precisa das regiões do corpo onde ocorre uma lesão. Por exemplo, quando falamos que uma lesão ocorreu na região anterior do corpo, estamos nos referindo à parte da frente do corpo, enquanto a região posterior corresponde à parte de trás. Os termos superior e inferior indicam, respectivamente, estruturas mais próximas da cabeça ou mais próximas dos pés. Também utilizamos os termos medial para indicar algo que está mais próximo da linha média do corpo e lateral para indicar algo que está mais afastado dessa linha. No esporte, algumas lesões são bastante comuns e precisam ser reconhecidas rapidamente pelo profissional de educação física. Entre elas estão as entorses,
que são lesões causadas pela torção de uma articulação e que afetam principalmente os ligamentos. Também são comuns as distensões musculares, que ocorrem quando as fibras musculares são estiradas além de sua capacidade normal. Outras lesões frequentes incluem luxações, que são deslocamentos das articulações, fraturas ósseas e contusões causadas por impactos diretos durante a prática esportiva. Em algumas situações, as lesões ou acidentes durante a prática esportiva podem evoluir para situações de emergência, exigindo medidas rápidas e eficientes de ação emergencial. Nessas situações, o profissional deve agir com calma, mas também com rapidez e segurança. A primeira medida é avaliar se o ambiente é seguro tanto para o socorrista quanto para a vítima. Em seguida, deve-se avaliar o estado do atleta, verificando se ele está consciente, se apresenta respiração normal e se há sinais de sangramento ou lesões graves. Caso haja hemorragia, uma das primeiras medidas é realizar compressão direta sobre o local do sangramento para tentar controlar a perda de sangue. Em casos de suspeita de fraturas ou lesões articulares graves, é fundamental evitar qualquer tipo de movimentação da região afetada, realizando a imobilização do membro para prevenir agravamentos. Em situações mais graves, como perda de consciência ou ausência de respiração, pode ser necessário iniciar procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar enquanto o serviço de emergência é acionado. Essas medidas de ação emergencial são extremamente importantes porque podem fazer a diferença entre a recuperação adequada do atleta e o agravamento de uma lesão ou de uma condição clínica. Por isso, o profissional de educação física deve sempre buscar conhecimento e treinamento em primeiros socorros, garantindo que esteja preparado para agir de forma rápida e eficiente em qualquer situação que possa ocorrer durante a prática esportiva. O profissional de educação física precisa estar preparado não apenas para orientar o treinamento e melhorar o desempenho físico, mas também para identificar riscos, avaliar o estado físico dos atletas e agir corretamente em situações de emergência. Por isso, nesta aula vamos entender a importância da avaliação física relacionada aos primeiros socorros, como realizar a remoção de atletas lesionados ou doentes, quais são as principais doenças e emergências respiratórias que podem ocorrer durante a prática esportiva, além de compreender as lesões que podem afetar a cabeça, a coluna vertebral, os nervos e os órgãos internos, e também reconhecer situações de doenças súbitas. A avaliação física é uma etapa fundamental para garantir a segurança durante a prática esportiva. Antes de iniciar qualquer atividade física, o profissional de educação física deve realizar uma avaliação que permita identificar o estado geral de saúde do atleta, suas condições físicas e possíveis limitações. Essa avaliação pode incluir observação do histórico de saúde, verificação de sinais vitais, análise da postura, da mobilidade e da capacidade funcional. Quando ocorre uma lesão ou um mal-estar durante a atividade física, essa avaliação passa a ter um caráter emergencial, permitindo identificar rapidamente a gravidade da situação. O profissional deve observar se o atleta está consciente, se apresenta respiração normal, se há presença de dor intensa, sangramento ou dificuldade de movimentação. A partir dessa análise inicial, é possível determinar quais técnicas de primeiros socorros devem ser aplicadas, se há necessidade de acionar atendimento médico especializado. Em situações em que o atleta sofre uma lesão ou apresenta algum tipo de doença durante a prática esportiva, pode ser necessário realizar a remoção do local da atividade. A remoção de atletas lesionados ou doentes deve sempre ser feita com muito cuidado para evitar o agravamento da lesão. Em casos leves, como pequenas contusões ou mal-estar passageiro, o atleta pode ser auxiliado a caminhar até um local seguro para avaliação mais detalhada. Porém, em situações em que há suspeita de fratura, lesão na coluna ou perda de consciência, a movimentação deve ser mínima e realizada apenas quando necessário, preferencialmente por pessoas treinadas. O ideal é manter o atleta imóvel até que o atendimento especializado chegue ao local. Quando a remoção é indispensável, é importante estabilizar a região lesionada e utilizar técnicas adequadas de transporte, evitando movimentos bruscos que possam causar maiores danos. Entre as emergências que podem ocorrer durante a prática esportiva estão as doenças e emergências respiratórias. Durante atividades físicas intensas,
especialmente em ambientes quentes ou em pessoas com condições respiratórias pré-existentes, podem surgir dificuldades respiratórias que exigem atenção imediata. Uma das situações mais comuns é a falta de ar causada por esforço excessivo ou por crises de asma. Nesses casos, o atleta pode apresentar respiração acelerada, dificuldade para falar, sensação de aperto no peito e ansiedade. A primeira medida é interromper a atividade física, posicionar o atleta em uma posição confortável que facilite a respiração e buscar ajuda médica caso os sintomas não melhorem. Outra situação que pode ocorrer é a obstrução das vias aéreas, que acontece quando algo impede a passagem do ar, como no caso de engasgamento. Nessas situações é fundamental agir rapidamente para desobstruir as vias respiratórias e garantir que o atleta volte a respirar normalmente. Lesões na cabeça, na coluna vertebral e nos nervos também são situações de grande gravidade no esporte e exigem atenção imediata. Lesões na cabeça podem ocorrer por impactos diretos, quedas ou choques entre atletas e podem resultar em concussões, perda de consciência, tontura, náuseas ou confusão mental. Sempre que houver suspeita de lesão na cabeça, o atleta deve ser retirado da atividade e monitorado cuidadosamente. Já as lesões na coluna vertebral são especialmente preocupantes porque podem afetar a medula espinhal e comprometer a mobilidade ou a sensibilidade do corpo. Em casos de suspeita de lesão na coluna, é extremamente importante evitar qualquer movimentação do atleta, mantendo a cabeça e o pescoço alinhados até a chegada de atendimento especializado. Lesões nos nervos podem causar perda de sensibilidade, formigamento ou dificuldade de movimentação, e também devem ser avaliadas com atenção. Além das lesões externas, também podem ocorrer lesões em órgãos internos durante a prática esportiva. Essas lesões geralmente são resultado de impactos fortes na região do abdômen ou do tórax e podem provocar dor intensa, dificuldade respiratória, náuseas, tontura ou sinais de sangramento interno. Diferente das lesões superficiais, as lesões em órgãos internos nem sempre são visíveis, o que torna a avaliação ainda mais importante. Sempre que houver suspeita de lesão interna, o atleta deve ser mantido em repouso, evitando qualquer esforço físico, e o atendimento médico deve ser acionado imediatamente. Outro ponto importante que o profissional de educação física precisa conhecer são as doenças súbitas que podem ocorrer durante a prática de atividade física. Doenças súbitas são condições que aparecem de forma inesperada e podem colocar a vida do atleta em risco. Entre elas podemos citar desmaios, crises convulsivas, parada cardiorrespiratória, hipoglicemia e insolação. O desmaio pode ocorrer devido à queda da pressão arterial ou falta momentânea de oxigenação no cérebro, e geralmente é precedido por sintomas como tontura, fraqueza e visão escurecida. Já as convulsões são caracterizadas por movimentos involuntários do corpo e perda de controle muscular. Nessas situações é fundamental manter a calma, proteger a vítima contra possíveis impactos e aguardar a recuperação. A parada cardiorrespiratória é uma das emergências mais graves e exige intervenção imediata com manobras de ressuscitação cardiopulmonar até a chegada de atendimento especializado. Como podemos perceber, o conhecimento de primeiros socorros é essencial para o profissional de educação física, especialmente quando trabalha com atividades esportivas. Estar preparado para identificar sinais de emergência, agir com rapidez e aplicar as técnicas corretas pode evitar complicações e garantir maior segurança para os atletas durante a prática esportiva. Por isso, dominar esses conteúdos é fundamental tanto para a atuação profissional quanto para quem está se preparando para o concurso da Marinha. Agora vamos continuar estudando primeiros socorros aplicados ao esporte, um conteúdo extremamente importante para o concurso da Marinha, no cargo de Educação Física. O profissional de educação física que atua com treinamento esportivo precisa compreender não apenas o desenvolvimento do desempenho físico, mas também estar preparado para reconhecer situações de risco, prevenir acidentes e agir corretamente diante de lesões ou emergências que podem acontecer durante atividades físicas e esportivas. Nesta aula vamos abordar problemas relacionados ao clima, lesões musculoesqueléticas nos membros superiores, lesões musculoesqueléticas nos membros inferiores, lesões na face e na cabeça,
lesões na pele e também os principais protocolos de primeiros socorros utilizados no ambiente esportivo. Durante a prática de atividades físicas ao ar livre ou em ambientes com condições extremas, podem surgir problemas relacionados ao clima. O calor excessivo, por exemplo, pode provocar desidratação, exaustão pelo calor e até mesmo insolação. A desidratação ocorre quando o corpo perde mais líquidos do que recebe, geralmente devido à transpiração intensa durante o exercício físico. Os principais sinais incluem sede intensa, tontura, fadiga, boca seca e diminuição do rendimento físico. Já a exaustão pelo calor ocorre quando o corpo não consegue regular adequadamente sua temperatura, provocando sintomas como fraqueza, suor excessivo, náuseas, dor de cabeça e tontura. Em casos mais graves pode ocorrer a insolação, que é uma emergência médica caracterizada pelo aumento excessivo da temperatura corporal, podendo causar confusão mental, pele quente e seca e até perda de consciência. Nessas situações é fundamental interromper imediatamente a atividade física, levar o atleta para um local fresco e ventilado, oferecer hidratação e buscar assistência médica se os sintomas forem graves. O frio extremo também pode representar riscos, como hipotermia e lesões por frio, principalmente quando a temperatura corporal cai abaixo do nível normal. A hipotermia pode provocar tremores, confusão mental, lentidão de movimentos e perda de consciência, sendo necessário aquecer gradualmente o corpo da vítima e procurar atendimento médico. Outro grupo de lesões bastante comum no esporte são as lesões musculoesqueléticas nos membros superiores. Essas lesões afetam estruturas como músculos, tendões, ligamentos e articulações dos ombros, braços, cotovelos, punhos e mãos. Entre as lesões mais comuns estão as distensões musculares, que ocorrem quando as fibras musculares são estiradas além do seu limite normal, causando dor, inflamação e dificuldade de movimentação. Também são frequentes as entorses, que envolvem a torção das articulações e podem provocar lesões nos ligamentos. No ombro, por exemplo, podem ocorrer luxações, que são deslocamentos da articulação, geralmente causados por quedas ou movimentos bruscos. Lesões no cotovelo e no punho também são comuns em esportes que exigem movimentos repetitivos ou impactos diretos. O atendimento inicial dessas lesões geralmente envolve repouso da região afetada, aplicação de gelo para reduzir dor e inflamação, compressão da área lesionada e elevação do membro quando possível. As lesões musculoesqueléticas nos membros inferiores também são muito frequentes no esporte, especialmente em atividades que envolvem corrida, saltos, mudanças rápidas de direção ou contato físico entre atletas. Essas lesões podem atingir músculos, ligamentos, tendões e articulações das regiões do quadril, coxa, joelho, perna, tornozelo e pé. Entre as lesões mais comuns estão as distensões musculares nas coxas, que geralmente acontecem durante movimentos explosivos ou esforço excessivo. O joelho também é uma articulação bastante vulnerável, podendo sofrer lesões ligamentares, como lesões do ligamento cruzado ou entorses provocadas por torções. No tornozelo, as entorses são extremamente comuns e ocorrem quando o pé sofre uma torção que estira ou rompe os ligamentos da articulação. Essas lesões geralmente causam dor, inchaço e dificuldade de apoiar o peso do corpo. O atendimento inicial segue princípios semelhantes aos aplicados em outras lesões musculoesqueléticas, com interrupção da atividade, repouso, aplicação de gelo, compressão e elevação da região afetada. Também é importante compreender as lesões que podem ocorrer na face e na cabeça durante atividades esportivas. Essas lesões geralmente são provocadas por impactos diretos, quedas ou choques entre atletas. Na face podem ocorrer cortes, contusões, fraturas nos ossos faciais e lesões dentárias. Já na cabeça podem ocorrer concussões, que são lesões cerebrais causadas por impactos que provocam alteração temporária da função do cérebro. Os sintomas podem incluir tontura, dor de cabeça, náuseas, confusão mental, dificuldade de equilíbrio e até perda de consciência. Sempre que houver suspeita de concussão, o atleta deve ser retirado imediatamente da atividade e avaliado por um profissional de saúde, pois continuar a prática esportiva nessas condições pode agravar a lesão. As lesões na pele também são bastante comuns no ambiente esportivo.
Entre elas podemos citar escoriações, cortes, bolhas, queimaduras e contusões superficiais. As escoriações são lesões causadas pelo atrito da pele com superfícies ásperas, sendo comuns em quedas durante a prática esportiva. Cortes podem ocorrer devido a impactos ou contato com objetos ou superfícies. As bolhas geralmente aparecem devido ao atrito repetitivo entre a pele e equipamentos esportivos ou calçados inadequados. O atendimento inicial dessas lesões envolve limpeza da área afetada com água limpa, controle de sangramentos quando necessário, aplicação de curativos e proteção da região para evitar infecções. Por fim, é importante conhecer alguns protocolos de primeiros socorros que orientam o atendimento inicial em diferentes tipos de lesões esportivas. Um dos protocolos mais conhecidos é o protocolo Price, que envolve proteção da área lesionada, repouso, aplicação de gelo, compressão e elevação do membro afetado. Esse protocolo é muito utilizado no tratamento inicial de lesões musculares e articulares. Outro procedimento importante envolve a avaliação primária da vítima em situações de emergência, verificando consciência, respiração e circulação. Em casos de parada cardiorrespiratória, deve-se iniciar imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar até a chegada de atendimento especializado. Esses protocolos ajudam a padronizar o atendimento inicial, permitindo que o profissional de educação física atue de forma rápida, segura e eficiente em situações de emergência durante a prática esportiva. Como podemos perceber, o conhecimento sobre primeiros socorros no esporte é essencial para garantir a segurança dos atletas, se prevenir agravamentos em situações de lesão ou emergência. Para quem está se preparando para o concurso da Marinha, dominar esses conteúdos é fundamental, pois além de aparecerem com frequência nas provas, fazem parte das competências essenciais do profissional de educação física que atua em ambientes esportivos e militares.